bem-vindo os cursistas à disciplina de Ergonomia, Saúde e Segurança do Trabalho. Meu nome é Isadora Cagliari, sou graduada no curso de Tecnologia em Segurança do Trabalho pela Universidade Presidente Antônio Carlos e serei sua professora formadora durante o módulo 3 do curso Técnico em Logística. Nessa primeira aula, abordaremos o conceito de segurança do trabalho, composição da equipe, equipamentos de proteção individual e coletiva, acidentes e incidentes, CAT, falhas e comportamento seguro. Conceituando segurança do trabalho. A segurança e a saúde no trabalho têm se tornado uma das principais preocupações da sociedade moderna. A prevenção de acidentes em projetos ou empreendimentos é parâmetro, que envolve a redução dos altos custos humanos e a consequente melhoria das condições sociais. É adequado que as empresas tenham em seus quadros de funcionários profissionais especializados em engenharia de segurança do trabalho, higiene do trabalho. Para atender essa demanda, primeiro precisamos entender o que é segurança do trabalho e como se enquadra no processo logístico das empresas. A segurança do trabalho é a ciência que atua na prevenção dos acidentes decorrentes dos fatores de riscos ocupacionais, visa a adoção de medidas para minimizar acidentes, doenças e ainda proteger a integridade e capacidade laboral de seus funcionários. Ou seja, ao investir na segurança, estaremos reduzindo a possibilidade de danos às pessoas, ao patrimônio e ao meio ambiente, levando a um retorno diretamente proporcional à cadeia produtiva. Pensando diretamente na área de logística, além de ser uma obrigação legal para as empresas e empregadores, gera benefícios para todos, para a empresa, funcionários, a sociedade através de ações de caráter técnico, educacionais, médico, psicológico e motivacional. Enfim, onde tiver um trabalhador, deverá haver também segurança no trabalho. Algumas ações importantes são estudo da legislação de segurança do trabalho, normas técnicas e responsabilidades do empregador e dos empregados perante a causa de segurança, estudo de ambiente de trabalho, análise das causas de acidentes de trabalho, palestras e treinamentos, aplicação de EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva, aplicação de EPIs, equipamentos de proteção individual, avaliação dos resultados obtidos, eventual correção ou ajuste dos métodos utilizados, manutenção das ações, se deram certo ou não, ações relacionadas à área de medicina do trabalho, que são exames médicos do PCMSO, avaliação das causas de doenças do trabalho, sugestão de medidas corretivas, eventual avaliação psicológica no trabalhador, realização de vacinação de acordo com o risco da função, quando houver, registro e guarda dos dados de acordo com as normas vigentes, ações relacionadas à área de medicina do trabalho, que existem são exames médicos do PCMSO, avaliação das causas de doenças do trabalho, sugestão de medidas corretivas, eventual avaliação psicológica do trabalhador, realização de campanhas de vacinação de acordo com o risco da função nas empresas, quando houver, registro e guarda de dados de acordo com as normas vigentes. Agora vamos para a composição da equipe, conhecida como SESMIT, tá? O quadro de segurança do trabalho de uma empresa compõe-se de uma equipe multidisciplinar, composta por técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho e enfermeiro do trabalho, e às vezes um auxiliar de enfermagem do trabalho. Esses profissionais formam o que chamamos de SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Existem também outros profissionais ligados à segurança do trabalho e que não fazem parte do SESMIT, que é, como exemplo, o tecnólogo de segurança do trabalho, um fisioterapeuta e assim vai. Também os empregados da empresa constituem a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Seguindo o dimensionamento definido pela NR4, que é a norma regulamentadora de número 4, em algumas empresas, o SESMIT é formado apenas pelo técnico de segurança do trabalho. Nesse caso, esse único profissional responde pelo SESMIT completo da empresa. Falando agora de equipamentos de proteção individual e coletiva. Os EPIs, equipamentos de proteção individual, como o nome já sugere, são equipamentos de proteção que os funcionários devem utilizar de forma individualmente, para garantir a sua segurança no exercício de suas atividades. Um equipamento de proteção ele se torna necessário de acordo com o tipo de atividade que a empresa realiza. Por exemplo, em um canteiro de obras, é necessário utilizar capacetes, luvas, protetores auriculares, óculos e botas, enquanto em uma empresa de varejo, em muitos casos, requer apenas a utilização de botas ou calçados.
Eles são separados de acordo com o tipo de proteção que oferecem. Podemos citar alguns exemplos, como proteção para a cabeça, uso de capacetes, proteção para a face, máscaras e óculos, proteção dos ouvidos, abafadores ou protetor auricular interno, proteção de troncos, coletes, proteção dos membros superiores, as luvas, proteção dos membros inferiores, calças e botas. Os EPIs devem ser fornecidos aos empregadores de maneira totalmente gratuita e em função do risco em que o trabalhador está exposto. Treinamentos para a perfeita utilização do mesmo também devem ser oferecidos ao trabalhador, pois o uso inadequado dos EPIs também pode resultar em acidentes e doenças ocupacionais. E o que são os EPCs, se perguntam agora? Bom, se por um lado os EPIs tratam de proteção individual, os EPCs são os equipamentos de proteção coletiva, ou seja, são dispositivos utilizados para auxiliar na prevenção de acidentes da equipe como um todo, em vez de se voltar para a utilização em um único funcionário. Os EPCs mais comuns são cones, correntes que delimitam espaços, sirenes às empilhadeiras, alertas luminosos, placas com indicações de alertas e caminhos, faixas de segurança, grades de contenção, barreiras contra radiação, corrimãos, plataformas, entre outros. Vamos falar agora de acidentes e incidentes. O que é acidente de trabalho? De acordo com a Lei 8.213 de 91, artigo 19, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, referidos no inciso 7º do artigo 11 dessa lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Ou seja, é uma ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício da sua função laboral, que resulte ou possa resultar em lesão pessoal. E o que seria incidente do trabalho? Incidente é um evento não planejado que tem como potencial de levar a um acidente. Evento que deu origem a um acidente ou que tinha o potencial de levar a um acidente. Pode ser considerado como um quase-acidente. Para que seja melhor entendido a diferença de acidente e incidente, vou exemplificar com a seguinte situação. Um trabalhador realizando o carregamento de caixas de mudas para um determinado local e, nesse dado momento, as caixas vêm a cair. A caixa e as mudas não foram danificadas devido à queda, nem o trabalhador foi lesionado. Portanto, aconteceu um incidente, ou seja, um quase-acidente. Aí, dessa vez, o trabalhador está carregando as caixas e as mudas e foram danificadas. Porém, o trabalhador não foi lesionado. Apesar de não haver lesão, houve uma perda material, sendo dessa forma considerado um acidente. Nessa última situação, o trabalhador, ao carregar as caixas e deixar as caixas caírem, foi lesionado, sendo dessa forma um acidente que houve lesão. Então, sem dúvidas, a integridade física é muito mais importante que bens materiais. Portanto, devem ser considerados de maior importância os acidentes com lesão. Comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT. Ele é um documento utilizado para comunicar o acidente ou doença de trabalho e seus equivalentes ao INSS. Serve para comunicar ao INSS que determinada pessoa sofreu um acidente de trabalho ou doença ocupacional naquela empresa. É também a principal ferramenta de estatística de acidente de trabalho e de trajeto da Previdência Social. Só após comunicar o acidente que o INSS poderá dar seguimento ao amparo que é dado ao trabalhador acidentado ou vítima de doença ocupacional, ou no caso de morte, a família dele. Hoje em dia é emitida online. Após a emissão, vai imediatamente constar no banco de dados do INSS. E a emissão da CAT é obrigatória, conforme os artigos 169 da CLT e 22 da Lei 8.213 de 91, que é o Regime Geral da Previdência Social. A falta de notificação do acidente de trabalho constitui como crime e deve ser emitida no prazo máximo de até um dia após a ocorrência. Em caso de morte do trabalhador em razão do acidente, a comunicação deverá ser imediata. Vamos falar agora sobre falhas. Outra vertente para causas de acidentes e incidentes nas empresas são as falhas. Falha pode ser caracterizada por defeito ou omissão técnica quando o componente, sistema, ferramenta e máquina, ou até mesmo quando a pessoa executa inadequadamente sua função, ocorrendo assim uma falha. Podemos exemplificar com a situação em que um homem sobe em cima de uma banqueta, que está em cima de uma caixa e que está acima de outra cadeira. Será que ele está cometendo uma falha humana? As falhas podem ser classificadas em, no caso as humanas, técnica,
falta de recursos para executar a tarefa, um descuido, que é uma confusão ou desatenção para realizar aquela atividade, e consciente, que não seguem o padrão e reinventam um método para realizar a atividade. Um exemplo bem atual de uma falha humana consciente foi o acidente da Chapecoense, em que o piloto ele tinha consciência do limite justo entre o tempo e o combustível para chegar àquele local, e ainda assim optou por fazê-lo, resultando nessa tragédia toda que conhecemos. E uma falha de equipamento, que é quando o mesmo não é projetado para aquela função, ou está ajustado de maneira incorreta, onde há seres humanos podem ocorrer sim erros, e uma análise profunda sobre o impacto dessas ações não pode ser desprezada, pois previne outras ocorrências, promovendo um ambiente de trabalho seguro. Falando agora sobre comportamento seguro. A maioria dos acidentes de trabalho ocorridos tem um histórico em comum, o comportamento. E classificamos como comportamento seguro como a realização de forma mais consciente da tarefa que se está executando. Ou seja, cria-se um ambiente de trabalho em que as pessoas conhecem os riscos a que estão expostos e as formas de evitar lesões e perdas com a ideia de prevenção, acima de qualquer remediação. O comportamento seguro deve manter sempre o foco holístico, ou seja, no todo, e atuar junto às pessoas, meio ambiente e patrimônio. É preciso que a empresa faça investimentos que proporcionem conforto, bem-estar e higiene para os trabalhadores e, em contrapartida, os empregados tenham a conscientização de que, através de suas ações e capacitações recebidas, é que se pode ter a segurança do trabalho. Bom, meus caros cursistas, essa foi a nossa aula de número 1, tá? Então, agradeço pela presença de vocês, encontro vocês na semana seguinte com mais algum conteúdo a respeito da nossa apostila. Vocês podem dar uma olhada, adiantar um pouquinho, não tem nenhum problema. E, por favor, segue aí na nossa sala de aula atividade prática, tá? Vamos começar nessa semana 1, porque ela é um pouquinho extensa, mas tem toda a orientação para vocês e vamos dar seguimento até a aula 4, valendo 20 pontos, tá bom? Obrigada e até a próxima!